Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. É uma carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, versículo 2, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, aleluia, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é a verdade, obrigado porque essa palavra transformou nossas vidas, obrigado, Deus, porque essa palavra, ela impacta nossas vidas, nos dá direção, ela nos orienta. Obrigado, Deus, porque ela é a verdade, Pai. Obrigado, Deus, porque nós, através dela, entendemos todas as coisas, entendemos como o mundo veio a existir, entendemos como o homem foi gerado, foi criado, entendemos, ó Deus, como o pecado entrou na humanidade, entendemos o teu propósito de redenção através dos séculos, até chegar em Jesus Cristo, o Cordeiro, que viria para poder ser o segundo Adão, para poder tirar de uma vez por todas o pecado do mundo, para que agora, livres do pecado, livres de toda condenação, nós pudéssemos ser novamente chegados a Deus. Aleluia. Através do seu amor. Obrigada, somos agora filhos de Deus. É através dessa palavra. Obrigado porque profetas falaram na antiga aliança, mas agora nós temos a pessoa de Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que fala conosco e não nos deixa enganados de nada. Todas as coisas nos são informadas, porque o teu Espírito Santo, ele veio para nos guiar em toda a verdade. Obrigado por isso. Nós rendemos a ti a nossa gratidão, ó Pai, em nome de Jesus. Abrimos nosso coração, ó Pai, para receber a tua palavra com mansidão, e ela produzirá em nós tudo aquilo para o qual ela foi destinada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, deixa eu contar um pouco da história aqui a respeito, para a gente entender o que o escritor de Hebreus está falando para nós. A humanidade, ela foi criada pelo Senhor lá em Adão. Adão e Eva foram criados por Deus e eles passaram ali a receber uma ordem, uma orientação: frutificai e dominai. Frutificai e dominai. Era essa a orientação. E Adão, ele tinha essa oportunidade de fazer isso. E o que Adão fazia? Ele dominava. Tudo aquilo que ele fazia era a instrução que ele recebia de Deus, porque ele tinha contato com o Pai. Amém. Ele tinha contato com o Pai constantemente. Recebia a informação e assim ele fazia. Amém. Te lembra alguém que tinha contato com o Pai, fazia aquilo que o Pai lhe orientava? Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo exatamente fazia as mesmas coisas. Ele ouvia do Pai e fazia. Recebia a instrução do Pai e fazia. Adão foi o primeiro. O Senhor Jesus foi o segundo Adão. Amém? Amém. Então, quando você olha para aquilo que Jesus Cristo fazia, era aquilo que Adão fazia. Adão dominava. Adão estabelecia ali ordem naquilo que Deus mandou ele cuidar. Cuida do jardim, cuida aí dos animais, dá nome para eles, domina sobre eles. Não deixa virar bagunça não, cuida aí.
Era essa a ordem, e ele dominava. Ele dominava através de quê? Através da palavra. Adão dominava através da palavra. Por quê? Porque ele dava nome. A Bíblia nos ensina que ele dava nome aos animais. E quem registra é o dono. Passa a ser o dono. E ele dominava os animais. Como é que você domina calado? Não domina calado. Você domina falando, você domina exercendo autoridade. Então havia uma autoridade de domínio, de governo de Adão. Mas que em um dado momento isso acabou. Por quê? Porque entrou o pecado. Quando o pecado entra, acaba isso. E aí Deus promove o quê? Promove uma redenção para o homem. E ele pega e simplesmente ele vira e fala assim, olha, Adão e Eva, sinto muito, mas agora vocês estão fora do paraíso. Por quê? Qual que era o objetivo? Deus expulsou, mas às vezes a gente fala assim, mas que Deus é esse? Deus de amor? Por que se ele era tão amor, por que expulsou os dois ali do jardim? Por que não deixou eles ali? Vou te explicar por quê. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Adão pecou, correto? E o que tinha lá no meio do jardim? Tinha quantas árvores? Duas árvores. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a outra era a árvore da vida. Adão e Eva poderiam comer da árvore da vida? Sim. A árvore do conhecimento do bem e do mal podia comer? Não, mas eles comeram. Então, por isso, eles pecaram. Agora, pecando e tendo acesso à árvore da vida, eles iriam perpetuar uma vida de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se eles ali permanecessem ali, tendo acesso à árvore da vida, eles iam permanecer eternamente em pecado. E nunca precisariam de um redentor. E por Deus privá-lo daquele lugar, do acesso à árvore da vida, ele fez com que toda a humanidade, a partir daquele momento, precisasse de um redentor. Porque agora o homem iria morrer por causa do seu pecado. Mas haveria de vir um que morreria de uma vez por todas para esse homem, para que o homem não mais precisasse morrer. Aleluia. Então ele priva o homem. Deus expulsa o homem? Sim, mas ele estava privando o homem de que o homem não vivesse para a eternidade morto espiritualmente. Longe de Deus. Agora ele ia ter acesso, ele ia ter oportunidade. De quê? De conhecer a Jesus Cristo lá na frente. Só que, queridos, aconteceu uma coisa importante para a gente saber. Quando o homem sai dali, Adão e Eva passaram a desconhecer a Deus aos poucos. Quanto mais passava o tempo, mais Deus se tornava alguém distante, alguém que ele não conhecia. É mais ou menos da seguinte forma. O Estevão ali, por exemplo, né, Estevão? O Estevão, que é o meu filho ali, ele é uma benção. E o Estevão, eu falo para ele do amor de Deus. E aí, ele recebe essa informação. Amanhã ele vai falar para o filho dele. Depois vai falar para o filho dele. E o outro vai falar para o filho. Lá na 10ª geração, se a palavra não foi passada da forma adequada, de forma correta, o 10º neto do Estevão, a 10ª geração após o Estevão, já vai ter uma informação totalmente distorcida a respeito do caráter de Deus. Ele já não vai mais saber quem é Deus e quem não é. Vocês estão comigo? Amém. Pensa comigo. De onde o senhor é, pastor Dito? Eu sou de São Paulo. O senhor não é baiano, não? Eu sou baiano daqui. Mas qual cidade na Bahia o senhor nasceu? Eu nasci em Feira de Santana. Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade grande lá na Bahia, no Brasil. Mas eu vou tomar o meu exemplo então, porque é uma cidade menor. Eu nasci em Resplendor, Minas Gerais, lá no Brasil.
Resplendor é uma cidade pequena. Eu levei meus filhos lá. Eles falaram assim, uai, já acabou? Já, mal chegando, já tinha acabado a cidade. Era muito pequeno. Mas eu gosto de Resplendor. Eu conheço Resplendor. Os meus filhos conhecem mais ou menos. Os meus netos, filhos deles, vão conhecer muito pouco de Resplendor. Se conhecerem. Os meus bisnetos talvez nem ouvirão falar de Resplendor. Percebe? O homem foi se distanciando de Deus. Adão pecou, saiu do Éden e foi viver a sua vida. O tempo foi passando e houve a necessidade que Deus levantasse um povo para preservar o conhecimento dele. E ele levanta um povo. Passa o tempo, ele levanta Abraão, chama Abraão. Gostei de você, vem cá. E Abraão é levantado. Farei de ti uma grande nação. Deus vai trabalhando com Abraão. Vem Isaac, o seu filho. Deus pede a Isaac. Abraão oferece Isaac. Deus para tudo e fala assim, não é esse que eu quero, porque eu vou providenciar um. E Abraão vira e fala assim, eu estou tranquilo, porque ele vai providenciar um cordeiro. Ele não mata a Isaac, e de repente ele olha, tinha lá um carneiro. Ele vai e sacrifica o carneiro no lugar de Isaac, porque o cordeiro haveria de vir ainda. Anos e anos depois vem o cordeiro e morre, não só por Isaac, mas morre por toda a humanidade. De uma vez por todas, porque o sangue de animais não tinha poder para perdoar os pecados. Ele cobria os pecados do homem, mas não perdoava. Por isso que todos os anos tinha que voltar lá e fazer o mesmo sacrifício. Mas agora Jesus Cristo vem e morre de uma vez por todas. Amém. Amém? Obrigada, Pai. Nesse íntere entre Abraão e Jesus Cristo, profetas são levantados. Esses profetas, eles profetizaram em nome de Jesus, em nome de Deus. Apontando o quê? Apontando para um que viria, um Messias que viria, redimir. Amém? Amém. Esse Messias foi Jesus Cristo, a gente sabe hoje. Por quê? Porque nós temos hoje a Bíblia completa, está tudo na nossa mão. Está fácil de entender. Mas aquele povo naquela época, eles não sabiam de tudo. Então eles recebiam informação e às vezes nem sempre a informação que eles recebiam, que eles passavam, era a exata expressão. E ainda mais, quando veio a existência da gráfica, da tipografia, muitas traduções que foram colocadas na Bíblia não são uma expressão exata daquilo que Deus queria dizer. E aí, o que acontece com isso? As pessoas começaram a entender a Bíblia de forma, muitas vezes, equivocada. Não sabem quem é Deus, não sabem quem é Deus, não conhecem o caráter de Deus. Por quê? Porque desconhecem quem é Deus realmente. Uma das razões que levou Lutero a pregar na capela de Westminster, eita, nome difícil, lá na Alemanha, aquelas teses lá, as 95 teses dele lá, do protestantismo, que deu origem ao protestantismo, foi justamente isso, porque ele via dentro do seio da igreja dele, da igreja que ele fazia parte, distorções, porque ele foi ler a Bíblia e viu, peraí, as coisas não são bem assim, o justo viverá pela fé, e não por pagar indulgências. Isso é uma das coisas que ele identificou lá. E aí ele pega e faz o que dá origem ao protestantismo, até onde nós chegamos até aqui. As coisas começaram a evoluir, e está aqui eu e você, que somos originários disso. De um povo chamado protestante. Porque protestamos contra aquilo que nós entendemos que estava errado. Mas ainda assim, querido, muita coisa chegou até mim, até você, que não exprime a exata expressão de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que olhar para quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se queremos conhecer o caráter de Deus, nós temos que olhar para Jesus Cristo.
Por quê? Porque a Bíblia diz aqui em Hebreus que ele é a exata expressão de Deus Pai. Aleluia. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus Cristo. E aí você começa a entender quem realmente ele é. Jesus Cristo, você olha para ele, você não vê Jesus Cristo matando ninguém. Graças a Deus. Oh, Você vê Jesus Cristo amando as pessoas. amém. Você não vê Jesus Cristo colocando enfermidade em ninguém. Fique doente agora no meu nome. Não acontece isso, querido. Nunca, não tem um relato na Bíblia disso. Pelo contrário, ser curado, ser liberto, ressuscita. Esse é o caráter de Jesus. Jesus é o doador da vida. Jesus é o doador da saúde. Ele morreu na cruz do Calvário justamente para isso. A palavra de Deus diz que em Isaías 53 que ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Fomos salvos, queridos, de uma vez por Obrigado, todas. Pai. O que nós não entendemos é que lá no céu não tem enfermidade. É isso mesmo. E se lá não tem enfermidade, alguém pode dar aquilo que ele não tem? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Me dá aí 500 seus aí, pastor. Dá aí. Você tem 1.000 euros para me dar aí, mano? Tem não? Não tem. Por que vocês não vão me dar? Porque vocês não têm. Ainda. Aleluia. Ô, glória. Porque não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem, querido. Lá no céu, o que você pensa? Quando você pensa no céu, o que você pensa? Você pensa em ruas cheias de buracos? Sim ou não? Não. Como é que são as ruas lá? De ouro. Você acha que tem alguém lá assim na fila do hospital lá no céu? Esperando para atendimento? Porque ele está doente? Tem doença lá? Você consegue ver isso no céu? Não. Querido, se lá não tem morte, se lá não tem miséria, se lá não tem enfermidade, e ele veio para destruir as obras de Satanás, e ele veio para trazer cura, ele veio para fazer todas essas coisas, Sim. por que muitas vezes nós falamos que, como é que é aquela frase de Jó? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Por que nós falamos isso? Imputando sobre Deus uma responsabilidade que não é dele. Se ele não tem para dar, ele não vai dar, amado. Ele vai dar aquilo que ele tem. O que ele tem é prosperidade. Ele tem o que? Vida. É o que ele tem? Saúde. E isso ele deu em Jesus Cristo. Aleluia. Foi feita uma aliança de sangue, amado. Uma aliança consiste nisso. Aquilo que é meu passa a ser teu. E aquilo que é teu passa a ser meu. Amém. É uma troca, é uma aliança. E quando ele estabelece essa aliança, o que ele dá? O que ele pega de mim? Ele pega a minha miséria, ele pega a minha dor, ele pega a minha enfermidade, e ele pega a minha morte. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sim ou não? Aleluia. Obrigado, Pai. E o que ele me dá? Ele me dá a vida eterna. Amém. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Aleluia. Que vida e abundância é essa que vive em miséria? Que vida e abundância é essa que vive sofrendo dores e enfermidades? Ou a gente crê na Bíblia, ou a gente não crê na Bíblia. Muitas vezes a gente crê para a salvação. Um dia eu vou ser salvo, um dia eu vou lá para a glória, um dia eu vou encontrar com o Senhor Jesus. Essa é a nossa bendita esperança, não tem nada errado disso. Mas, na hora que fala a respeito de cura de
divina, na hora que fala a respeito de saúde divina, na hora que fala a respeito de prosperidade, a gente arrepia os cabelos do corpo todinho, preocupados como se Deus não fizesse essas coisas, não pudesse fazer isso. Não, queridos, esse não é o caráter do nosso Deus. O caráter do nosso Deus é de vida e vida em abundância. Aleluia. É verdade. Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus Cristo. Olha para Jesus e nós veremos quem é o nosso Deus. Amém. Nós veremos quem é o nosso Deus. Olhando para Jesus Cristo. Falei de Jó. Abre aí Jó, capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo de número 20. Jó 1, 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Olha aqui para mim agora. O livro de Jó foi um livro escrito por Moisés. Relata a história de Jó, obviamente. A maioria das pessoas dão o crédito para Moisés como tendo sido o escritor do livro de Jó. Jó, ele chega num determinado momento da sua vida que está vivendo uma vida de prosperidade, tudo tranquilo na sua vida, e os seus filhos são tirados dele. A pergunta que eu faço: quem tirou os filhos de Jó? Quem trouxe aquela miséria toda? Satanás. Aí algumas pessoas falam assim: mas Satanás foi diante de Deus, e Deus pegou e mandou Satanás fazer aquilo. Não. Vamos abrir lá? Quero abrir com você para que nós possamos entender um pouquinho. Amém? Abre lá em Jó, um pouquinho antes aí do capítulo, do versículo 20, nós vamos ver aí. Versículo 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: Teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram toda a terra. Claro. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti em tua face. Olha aqui para mim. Essa frase aqui, de Satanás para Deus, é como se Satanás estivesse tentando a Deus fazer algo por ordem dele. A mesma coisa ele fez com Jesus lá. Querido, o plano de Satanás não muda não. A história é mesma, é cíclica. Satanás fica querendo dar um jeito de dar ordens a nós, a mim, a você, a Jesus, para que nós sejamos tentados a obedecer a ele. A obedecer à vontade dele. Olha a resposta de Deus para ele. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: Muito bem, tudo que ele tem está no teu poder. Olha para mim aqui agora. Essa palavra está, ela tem o sentido seguinte: já está. Tudo que Jó tem já está em teu poder. Não depende mais de mim agora as coisas acontecerem com ele, não. Já está.
está. Por que já estava? Jó, ele tinha medo. E o medo é pecado. E pecado libera a ação de Satanás na vida da pessoa. Abre portas. Pecado abre portas para Satanás vir e destruir a vida da pessoa. Jó tinha medo. Tinha medo que seus filhos pecassem. Tinha medo que seus filhos respirassem. Tinha medo dos seus filhos, das festas dos seus filhos. Tinha medo que tudo que eles fizessem pudesse resultar em alguma coisa. Por isso ele ia e sacrificava continuamente pelos filhos. Por medo. E o medo fazia isso com que ele desse a oportunidade, brechas, oportunidade para Satanás e vir fazer o que ele devia fazer. E fez. E aí, Jó coloca a culpa de tudo nisso, em Deus. Nu, eu vim para o mundo e nu vou sair. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a gente vai ver que esse, e nós temos visto até agora, que esse não é o caráter de nosso Deus. Olha aí que está escrito no capítulo 2. Então a sua mulher, versículo 9, perdão, Jó 2, 9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a sua integridade? Depois de tudo que Deus fez contra você, eu estaria dizendo assim, blasfema de Deus e morre logo de uma vez. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amado, olha para mim. Olha isso. Não receberemos de Deus o bem, não receberemos o mal? Jó, queridos, ao longo da história, desde Adão, Jó foi mais um daqueles que desconheciam o caráter de Deus. Foi perdendo a identidade, não sabia bem onde ficava, não sabia muito bem. Apesar de querer se aproximar de Deus, de ser um homem íntegro, de ser um homem correto, e nós estamos cheios de exemplos, todos nós conhecemos várias pessoas que são pessoas boas, nós falamos até às vezes assim, olha que pessoa boa, só falta aceitar Jesus. Não, já teve alguma vez você pensar assim a respeito de alguém? São pessoas boas, Jó era um desses, era uma pessoa boa, mas era uma pessoa que não entendia corretamente quem era Deus. Blasfema e morre. Não receberemos dele o bem, mas também não receberemos o mal? Ou seja, o que Jó está falando? O bem e o mal procedem de uma mesma pessoa, uma mesma fonte. Como sendo Deus a fonte do bem e a fonte do mal. E me permita dizer, me entenda bem, em dado momento poderia até dizer que Deus e o diabo eram a mesma pessoa. Porque se ele é o bem e ele é o mal, é a mesma pessoa. E nós sabemos que não é. Deus é Deus, diabo é diabo. Ele é a fonte de todo o mal. Ele é a razão de toda desgraça. Ele é a razão das coisas ruins que acontecem. Não é Deus. Não é Deus, querido. Se o mundo está assim, se as coisas ruins têm acontecido à humanidade, não é por causa de Deus, é por causa do diabo e não de Deus. Ah, mas há tanta fome, tanta miséria. Não é Deus. Porque Deus fez o homem para poder cultivar a terra e prosperar. Ele fez o homem para dominar, ele fez o homem para ser abençoado, ele fez o homem para avançar, para prosperar, para comer, para viver. Ele fez o homem para isso. Aleluia. Mas eu e você, nós homens, em Adão, demos a legalidade para Satanás vir e governar este mundo. E aí ele governa do jeito dele. E como que é o governo de Satanás? Miséria, destruição, enfermidade, calamidade. Esse é o governo de Satanás. Tanto é que quando o milênio acontecer aqui nessa terra, ele vai vir para poder mostrar aqui que é um governo de paz e justiça. Jesus Cristo mostrará o que é um governo de paz e justiça. Aleluia. As pessoas durante 1000 anos irão experimentar de um governo como elas nunca imaginaram.
Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos avançar aí para frente. Vai lá em Jó agora, 42. Agora você vai entender um pouquinho o que eu estou dizendo a respeito de Jó. Todas as coisas são restituídas a Jó. E ele prosperou abundantemente além do que ele tinha anteriormente. E aí ele faz uma declaração, que agora você vai entender essas declarações que ele disse todinha no capítulo 1, 2, 3. Ele faz uma declaração interessante. Jó 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia. Jó dizia coisas que ele não sabia o que estava dizendo. Ele não tinha entendimento das coisas que ele estava dizendo. Jó falava de coisas que eram demais para ele. Ele não tinha entendimento, ele não sabia. Deus se tornou alguém distante, alguém longe, lá no Éden. E ele ouviu dizer, te ouvi dizer, e quem conta histórias uma atrás da outra, nós sabemos que vai chegar um ponto que a história não está fidedigna com a original, sim ou não? Sim. E Jó é mais uma dessas vítimas. Passou-se o tempo, passaram-se os séculos, e Jó já não sabia mais quem era Deus e quem era o diabo. E aí ele fala, eu não sabia, eu não entendia coisas que para mim eram demasiado valiosas e que eu não conhecia. Meu Deus, Jó não conhecia o caráter de Deus. Ele não entendia quem era Deus. E assim caminha a humanidade, queridos. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, para mostrar para a humanidade e fazer as mesmas obras que Jesus fazia e outras maiores. E quais eram as obras que Jesus fazia? Destruir as obras de Satanás. Ele curava os enfermos, ele libertava os cativos, ele punha as mãos sobre as pessoas, as pessoas eram curadas, paralíticos andavam, pessoas com doenças da pele eram curadas, mortos ressuscitavam. Ele fazia essas coisas e nós somos chamados para fazer as mesmas coisas e obras maiores ainda. Glória a Deus. Ah, pastor, mas e por que as coisas não acontecem como acontecia antigamente? Não foi Deus quem mudou. É, Jesus. Fomos nós que mudamos. E é chegado um momento que eu e você precisamos mudar de novo para poder voltar a viver aquelas coisas. Para começar a experimentar aquelas coisas, porque Deus não mudou. Amém. Ele ainda faz milagres. Sim. Ele ainda liberta pessoas opressas pelo diabo. Ele ainda salva. Glória a Deus. É verdade. Então é eu e você que temos que mudar para essas coisas começarem a acontecer nas nossas vidas. Ousadia. Ousadia para poder pegar e dar ordem à enfermidade. Sai daí em nome de Jesus. A enfermidade não pode permanecer. A enfermidade é um espírito imundo. E se é um espírito imundo, eu não tenho que conversar muito com ela não. Eu tenho que dar ordem. Sai e pronto, acabou. Em nome de Jesus Cristo. A Deus eu oro. A enfermidade eu ordeno. Eu tenho que voltar a exercer na minha vida domínio sobre coisas. Deus deu domínio a Adão e agora ele restituiu em Jesus Cristo o domínio para mim e para você. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Então agora eu tenho autoridade, você tem autoridade para poder impor as mãos e as pessoas serem curadas. Aleluia. Consciência da presença de Deus em nós. Amém. Sabendo que não somos nós quem fazemos, mas nós somos instrumentos para ir fazer. E quem faz é Ele, mas nós temos que ser ousados. Amém. Porque Ele não vai mandar o anjo para fazer não. É eu e você. Amém? Aleluia. 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 Quer conhecer a Deus? Quer saber o caráter dele? João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de Tal maneira. tal maneira
Deus amou o mundo de tal maneira. Você consegue entender um Deus que ama o mundo de tal maneira, sendo um Deus que mata o mundo de tal maneira? Não. Não. Deus ama o mundo de tal maneira. Aleluia. De tal maneira, ou seja, verdade. de uma maneira intensa. Ele nos amou, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para que eu não precisasse morrer, para que você não precisasse morrer. Ele morreu e foi ao inferno, para que você não precisasse ir ao inferno. Ele ressuscitou, para que aonde Ele estiver, esteja você para sempre com Ele. Amém. Foi isso que Ele fez, amados. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, amados. Esse é o nosso lugar. Obrigada, Somos Pai. feitos reis e sacerdotes. Obrigada, Pai. Aleluia. Abre lá sua Bíblia em Isaías 45. Graças a Deus. Isaías capítulo 45. Muitas pessoas chegam e falam assim: ah, tá, mas e aí? Isaías 45, versículo 7. Vamos ler do versículo 5 em diante. Antes de ler, olha para mim, deixa eu falar com você. Nunca pegue um texto fora de contexto. Em primeiro lugar, quer estudar a Bíblia? Nunca pegue um texto fora de contexto. Segundo lugar, quando você pegar um texto, submeta esse texto aos textos diretamente ligados a ele, capítulos. Submeta esse mesmo texto ao que diz o livro ou a carta. E terceiro, submeta esse texto a toda a Bíblia. Nunca pegue textos isolados. Porque se você pegar textos isolados, você pode correr o risco de estar pregando uma heresia. Pegue os textos completos e submeta os textos completos aos livros, a toda a palavra de Deus. Amém? Amém. Segunda coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, olha, sempre que você lê um texto da Antiga Aliança, você vai ver como eu estou vendo aqui agora. Nada. Se eu tiro os meus óculos, querido, eu não enxergo nada aqui. Está tudo embaraçado. Está tudo embaçado. Eu não vejo claramente. Para eu ver claramente, eu preciso colocar os meus óculos. E aí eu vejo tudo que precisa ser visto. Quando você olha para o Antigo Testamento, você também tem que colocar a visão do Novo Testamento para ver o Velho. Porque se você não colocar os olhos do Novo Testamento para ver o Velho, você também vai entender coisas diferentes. Você vai ver embaçado. Você não vai conseguir ter uma clareza maior. Mas quando você colocar os olhos no Velho Testamento com os olhos do Novo Testamento, você vai entender toda a palavra. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Então abre lá comigo. 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até a nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Ixi, agora a minha pregação foi embora, hein? Tudo que eu falei até agora e esse versículo, como é que fica? Como é que você me responde esse versículo, pastor? Não passa pela nossa cabeça? Como é que você me responde esse versículo? Eu vou te explicar como é que eu te respondo esse versículo. Pega Jesus Cristo,
e imagine Jesus Cristo. Pense em Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fazia? Quando ele estava com Deus, ele era a palavra. Ele era o verbo. Amém? Eles, com Deus, eles criaram Deus, o Espírito Santo e a palavra, criaram todas as coisas que vieram a existir, sim ou não? Sim. Ele criou os céus, criou a terra, ele criou a luz, criou as estrelas, criou os peixes, criou os animais, sim ou não? Sim. Criou o homem. Lembra disso? Está lá em Gênesis relatado para nós. Ele criou todas essas coisas. A palavra estava com ele. O Espírito de Deus parava sobre a terra. E aqui o que a palavra de Deus diz é que ali havia caos. Havia caos. Em Gênesis 1, capítulo 1, fala que a terra estava sem forma e vazia. Ou seja, a terra tinha uma forma. E já esteve cheia. Mas ali houve alguma coisa que tornou aquele lugar um caos. Então, quando veio o Espírito pairava sobre as águas, Deus pega e começa a colocar ordem no caos. E ele diz, haja luz e houve luz. Amém. Amém? Amém? Amém. E Jesus estava ali, como a palavra. Não como o homem, mas o verbo estava ali, naquele momento da criação, ele estava ali. Então você tem que olhar para esse texto e olhar primeiro para Jesus. Entendendo quem é Jesus. Você entendeu quem é Jesus hoje. Você entendeu que ele é amor. Amém? Amém. Então como é que você me explica isso? Eu vou te explicar da seguinte forma. Essa palavrinha, eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Essa palavrinha, no original hebraico, ela tem um significado que não é só de criar. O texto hebraico ele é muito rico. E ele tem diversas traduções possíveis. O tradutor desse texto, ele colocou criar. A palavra é bara. E ele traduziu como criar. Mas essa palavrinha bara também significa cortar. Cortar. E agora eu vou ler esse texto, incluindo a palavra cortar no lugar da palavra criar, que é a mesma palavra bara. Amém? Então me permitam. Eu formo a luz e corto as trevas. Faço a paz e corto o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Olha para mim. Isso parece com Jesus? Sim ou não? Sim. O nosso Deus é um Deus de amor, queridos. Ele não é o criador das trevas. Ele não é o criador do mal. Ele não é aquele que traz para as pessoas a enfermidade. Ele não é aquele que traz a morte. Ele é aquele que traz a vida. Ele é aquele que traz a luz. Ele é aquele que traz a paz. Ele é aquele que dá a saúde. Ele é aquele que dá a prosperidade. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Verdade. E nós, como igreja, querido, precisamos entender isso. Nós precisamos entender o caráter do nosso Deus. O caráter de Deus é esse. Qualquer coisa fora disso, querido, não pertence ao nosso Deus. É como aquele menino que descobre descobre que o pai está jogando bola com os coleguinhas, com os amiguinhos, jogando um futebol com os amiguinhos, e aí chega lá o pai de um outro amiguinho e entra no jogo. E o pai do amiguinho foi lá e jogando a bola, o pai do amiguinho, no meio dos meninos, o pai do amiguinho foi lá, fez 1 gol, 2 gols. Mas aí ele falou assim, então peraí, eu vou chamar o meu pai para jogar também. Pode? Pode. Na hora que chega o pai dele, desse menino, ele é simplesmente
Cristiano Ronaldo. E aí o Cristiano Ronaldo vai e pega, sai livrando, faz um gol, faz 2, faz 10, faz 20, faz 100 gols ali naquela pelada que só tem menino e um pai ruim de bola. Ficou fácil. Aí o filho do Cristiano Ronaldo vira e fala assim, cheio de alegria, cheio de orgulho, esse é o meu pai. Querido, nós temos que bater no peito e dizer, esse é o meu pai. Aleluia. Nós não podemos aceitar que falem mal do nosso pai. Amém. Atribuindo a ele aquilo que ele não é. Atribuindo a ele coisas que ele não faz. O meu pai, o seu 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 pai, ele é um pai de amor. Amém. Doador da vida. Glória a Jesus. Doador da vida. Ele não é doador da morte, ele é doador da vida. O interesse dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento. O interesse dele é que todos cheguem ao arrependimento. O interesse dele é que todos venham a ser salvos. Por isso ele morreu por todos, queridos. Senão ele teria vindo morrer por alguns. Jesus. Obrigado. Não precisava dele morrer por todos, ele morreu por alguns. Mas ele morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. A questão é, se a pessoa não quiser, meu querido, se a pessoa não quiser o sacrifício de Jesus, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Mas aí algumas pessoas falam assim, mas Deus é amor, mas também é justiça. Querido, a justiça de Deus não é segundo a nossa justiça. A justiça de Deus é segundo a justiça dele. E a justiça dele, querido, é boa, é perfeita. Não é segundo a minha, a sua justiça, que é baseada em fatos que a gente nem sabe se são verdadeiros. Porque Deus conhece o coração e as intenções. E nós conhecemos em parte só. Por isso que nós julgamos e julgamos mal. Ora, pensa comigo. Pensem comigo. Alguém comete um crime. Assassina, comete um assassinato. E vai ser julgado no tribunal, sim ou não? Sim. Vai ser julgado no tribunal. Vem o promotor de acusação, vem o advogado de defesa, o tribunal está ali, as testemunhas estão ali, como é que chama aquelas pessoas que ficam para votar? O júri, obrigado. O júri está ali para poder votar. Está tudo armado. E aí a pessoa é condenada. Por quê? Por causa da lei. A lei diz que não pode se matar. Sim ou não? E aí o cara pega e acusa o juiz de ter sido um juiz desleal. A culpa é do juiz? A culpa é do juiz por ele ter julgado a pessoa? A culpa é do juiz por pegar e praticar a lei? A culpa é do juiz de estabelecer ali o veredito a respeito da acusação daquela pessoa? Que ele foi acusado? E ele cometeu o crime? A culpa é do juiz? Não, amado, a culpa não é do juiz não. Ele simplesmente sentenciou. Ele simplesmente cumpriu o que a lei está dizendo. A culpa não é do juiz. Não podemos atribuir a Deus aquilo que não é responsabilidade dele. Cada um é responsável pelos seus atos. Assim é o nosso Deus. Ele quer que eu e você cheguemos ao pleno arrependimento. Ele quer que eu e você nos arrependamos e vivamos uma vida de paz. Amém. Ele quer que eu e você sejamos arrebatados. Ele quer que eu e você encontremos com o Senhor nos ares e recebamos o nosso corpo glorificado. Ele quer que eu e você voltemos para reinar com Cristo aqui durante 1000 anos. Amém. Ele quer que eu e você vivamos aqui nessa terra durante esses 1000 anos reinando com Ele. Ele quer que eu e você depois sejamos tirados para que essa terra seja destruída. Para quê? Para que novos céus e nova terra seja construída novamente.
Para quê? Para que a nova Jerusalém, que desce dos céus e venha para a terra novamente, seja estabelecida. E para sempre eu e você estaremos com Ele. Aleluia. É esse o plano de Deus. O plano de Deus foi e sempre será que eu e você estejamos para sempre na presença dele. Assim como Adão estava, nós também estaremos. Amém. O plano de Deus é uma grande família. Que onde ele esteja, estejamos nós. Glória a Deus. Então, se o homem pecou um dia, Deus estabeleceu uma forma de fazer com que o homem volte. E nós voltaremos, queridos, a viver numa terra de novo céu e nova terra, onde a presença dele será manifesta, onde nós não mais veremos como num espelho, mas nós o veremos face a face. Glória a Deus. Esse é o projeto de Deus para toda a humanidade. Todos chegarão lá? Amém. Não. Mas esse é o projeto de Deus. Porque Ele é amor. Esse é o caráter do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos adorar um pouco.